Juízes 4, versículo 7. Diz assim: e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, e Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e a sua tropa, e darei nas suas mãos. 8. Então lhe disse Baraque: se for comigo, irei, porém se não for comigo, não irei. 9. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreende, pois a mão de uma mulher se entregou Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes. Nós estamos vendo uma passagem aqui que está falando sobre Débora. Débora era profetisa, mulher de Lapidote, e julgava Israel debaixo da palmeira. E o que nos chama a atenção nesse tempo que ela está julgando Israel, está debaixo de um jugo sobre o rei de Canaã. 20 anos Israel está sendo escravizado, severamente pelo rei chamado Jabim. E ele tem um comandante que se chama Sísera. E esse Sísera tem 900 carros de ferro. E essa palavra me chama muita atenção sobre 20 anos vivendo debaixo de um jugo, debaixo de uma sentença. Toda vez que Israel fazia o que era errado, Deus permitia que uma nação vizinha viesse escravizar Israel. E agora o povo resolve buscar a Deus e se arrepende. E Deus agora vai libertar o povo, mandando, através de Débora, uma mensagem para o rei chamado Baraque, para ir à guerra, porque Deus já tem dado na mão dele a vitória. E me chama a atenção, nessa passagem, que ele vai falar para ela que só vai se ela for. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós temos vivido momentos difíceis porque não se posicionamos da forma que Deus quer. Ele não tem um posicionamento, porque Deus já falou que a vitória é dele. O que Deus queria que ele fosse é que ele obedecesse, que fosse para a guerra, mas ele está olhando para o cenário, 900 carros de ferro contra ele que não tem carro. E muitas vezes nós olhamos o cenário da nossa vida e achamos que não tem como ter uma mudança, não tem como ter um resultado de Deus. E Deus nos chama a atenção. Por quê? Porque Deus nos escolheu, irmão, para viver uma novidade de vida. E você tem que se levantar, você tem que se posicionar. O problema é que ele está acostumado a viver da forma que ele estava vivendo, 20 anos cativo. Então ele já estava acostumado. Porque quem não aceita viver debaixo de um jugo, se levanta, se posiciona para querer viver algo novo. Só que nós vemos aqui que eles não estavam preocupados, Baraque, porque se ele tivesse preocupado, ele tinha obedecido a palavra da profetisa Débora e tinha ido, e ele não foi. E quantos de nós muitas vezes, aleluia, está teimando com Deus? Deus está dizendo: vai, faz isso, faz dessa forma, nós não fazemos. Faz desse jeito, não, mas não vai dar certo. Não, não vai ter resultado. Não, não vai acontecer. E Deus está chamando a atenção, dizendo: a ordem é de Deus. Se Deus está mandando você ir, vai. Obedece. Por quê? Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vamos entender, aleluia, glória ao nome do Senhor, que Deus dá uma ordem para Saul. A ordem para Saul é ele ir matar o rei Ameleque e todos os animais e todas pessoas, crianças, mulheres. Deus dá essa ordem para ele, porque quando Israel foi passar, que sai do Egito, ele não deixa Israel para trás.
E Deus agora dá uma ordem para ele, dizendo para exterminar tudo. Porém, ele sai com a ordem de Deus. Mas quando chega lá, ele vai dar ouvido ao povo. Ele vai dar ouvido aos seus soldados, dizendo: vamos levar os animais são gordos, são bonitos para sacrificar. São bonitos os animais para oferecer ao Senhor. E quando ele toma essa atitude, ele traz os animais e traz o rei Agag junto. Deus fica muito bravo, Deus fica muito furioso. E quando Deus fica furioso, Deus vai falar com Samuel, dizendo: até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Por quê? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Entenda, há uma ordem que Deus deu para ele, e ele não obedece à ordem. Ele ouve a voz das pessoas. Deus está falando com nós essa manhã que a ordem é de Deus, foi o Senhor que deu a ordem. E Deus está dizendo: por que não cumpre a minha ordem? Por que não faz de acordo com o que eu estou mandando? Por que não faz de acordo com o que eu tenho ordenado? Por que quer fazer do seu jeito? Por que se importa com o que os outros falam? O problema de Saul é que ele se importou com seu exército, seu comandante falou. Mas a ordem foi de Deus, Deus mandou fazer desse jeito. Por que eu vou fazer de outro? Por que eu vou mudar as coisas, sendo que Deus já deu um direcionamento? Sendo que Deus já deu um posicionamento em tudo? E ele não obedece, e agora Deus vai mandar ele ir falar para Saul que Deus tem rejeitado. E para nós aqui, quantos crentes Deus tem rejeitado por não obedecer? Quantos crentes, aleluia, não têm vivido as promessas, os propósitos de Deus, as bênçãos de Deus, porque não obedecem à voz de Deus? É mais fácil agradar o homem, agradar a mulher, e não agradar a Deus. Saul vai agradar o seu exército, mas desagradou a Deus. E nós não podemos desagradar ao Senhor. Se uma ordem foi dada, nós temos que cumprir. A ordem foi dada a Baraque, para ele ir para a guerra, que Deus já tinha dado vitória. Mas o problema é que ele está com medo. E toda vez que nós temos medo de fazer o que Deus manda, nós não temos êxitos em vitórias e conquistas grandes. Deus está dizendo para alguém: tira o medo. Confie na minha palavra, confia no que eu tenho falado contigo. E Deus está dizendo, aleluia, se eu mandei, esforce-se, tenha de bom ânimo. Você precisa animar, você precisa se levantar. E entenda que Deus queria que Baraque tivesse um posicionamento, que se posicionar e falar: eu vou obedecer, eu vou fazer. E ele vai dizer assim: Débora, só vou se você for comigo. Só vou se você for comigo. E entenda, aleluia, que ele, aleluia, teve a atitude errada. O certo é ele obedecer. E Deus está falando essa manhã: quantos têm me desobedecido? Quantos não têm obedecido a minha palavra? Quantos têm obedecido os meus mandamentos? Quantos têm obedecido o que eu tenho falado? Quantos querem fazer do seu jeito? Quantos querem viver da forma que se agrada? Mas não entende, irmão. Para servir a Deus não é do nosso jeito, é do jeito que Ele quer. Para caminhar na presença de Deus é um direcionamento que Deus dá. E nós temos que obedecer. E entende, muitas vezes, aleluia, vai ter situação que Deus, Ele vai mandar nós fazer, vai mandar nós falar. E a pergunta é que Deus manda perguntar: você vai fazer ou você vai temer? Você vai fazer ou não vai fazer? Eu entendo, uma vez, quando eu comecei meu ministério, eu fui pregar numa igreja. E eu cheguei na igreja, e quando eu pus o pé na igreja, Deus falava assim para mim: fale para o pastor que ele precisa acertar a vida dele comigo, que ele não está da forma que eu quero. Eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, não vou falar nada. Não vou falar. Preguei, Deus mandou uma glória, foi um culto abençoado. Eu fui embora. Naquele tempo eu não tinha carro, eu era solteiro. Peguei o ônibus, cheguei na minha casa. Quando estava dentro do banheiro, fui tomar banho, um vaso da minha perna estoura. E aquele vaso começou a jorrar sangue.
que me lotou do banheiro. Eu olhei uma toalha e fui parar aqui no hospital, aqui perto da minha casa, que se chama Titsetuba. Quando eu estava sentado na mesa, que a mulher ia dar o ponto no vaso, a voz entrou dentro do hospital e disse assim: da próxima vez será pior, quando eu mandar e você não obedecer. Nós temos que entender, irmão, que nós temos que obedecer o Senhor e não questionar e não querer mudar. Entenda? Deus, Ele tem cuidado de nós temos que obedecer. Teve uma outra situação. Deus, quando eu casei com a minha esposa, nós vamos fazer 16 anos de casado, agora dia 7 de junho, e no começo do nosso casamento foi muito difícil, porque nós era meio simples, não tinha muito recurso, nós morávamos em 2 cômodos e estava no momento de prova, de vale, e Deus tinha falado para mim que eu não iria mais trabalhar para o homem, que eu era feirante aqui em São Paulo, saía 2 da manhã para ir vender fruta, carregar o caminhão e montar a banca na feira. E do nada eu parei de trabalhar e o meu patrão faltou funcionário. E ele me ligou, falando: dá para você vir trabalhar? Eu estava precisando. Falei: dá. Eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar, trabalhei, ganhei o dinheiro. Quando eu voltei, eu entrei dentro do banheiro para tomar banho. O meu pé inchou de uma forma tão grande e a voz entrou dentro do meu banheiro de novo, dizendo: você acha que eu não poderia mandar o dinheiro? Você acha que eu não poderia mandar o recurso? Por que você me desobedeceu? Por que você não obedeceu a minha palavra? E ali eu tive 2 experiências com Deus, irmão, que hoje eu aprendi com Deus. Tem muitas pessoas que muitas vezes vão ficar chateadas comigo, mas se Deus mandar eu falar, eu vou falar. Se Deus mandar eu dizer, eu digo, porque eu conheço o Senhor. E eu sei, aleluia, que Ele, aleluia, quer que nós obedecemos. E muitas vezes, aleluia, nós não queremos obedecer, porque nós vamos trazer desconforto para alguém. Vamos trazer muitas vezes, aleluia, vamos ter muitas vezes ser inimigo de nós. Porque quando você prega a verdade, quando você fala a verdade, tem pessoas que não vão gostar de você. Mas importa agradar o céu, importa agradar o Senhor. Baraque não obedece. Baraque fica com medo. Baraque não tem atitude. E Deus agora vai usar ainda a profetisa, deve falar com ele. E ele está com medo. E Deus, nessa manhã, está dizendo para nós: tira o medo. Você não vai conseguir viver o que Deus tem com você, você com medo. Porque o medo, Satanás traz o medo para nós não conseguir caminhar, não prosseguir da forma que Deus quer. De um ponto que Israel está 40 dias com medo. Tem um gigante que está afrontando Israel. Mas ninguém tem coragem de brigar com o gigante. E o gigante estava apavorando, que ele saía e gritava: me deu um homem para brigar comigo, e o homem que ganhar seremos escravos. Entenda que Saul estava lá, o exército estava lá, mas ninguém teve coragem. E muitas vezes Deus quer que nós se posicionamos e temos coragem de guerrear, de enfrentar o nosso gigante, de enfrentar o gigante muitas vezes que tem nos trazido medo, tem nos trazido choro, angústia, desespero. Entenda que está todo mundo lá e ninguém teve coragem, mas está vindo alguém. Em 1 Samuel 16 foi ungido. O Espírito de Deus tinha revestido, tinha enchido Davi. Davi está vindo agora trazer queijo com seus irmãos da guerra. Quando ele ver aquele gigante afrontando a Israel e o Deus vivo, Davi se revolta, Davi não aceita. Davi, aleluia, fala: eu quero brigar com esse gigante. E o que fará quem ganha dele? Aí vai dizer assim que o rei falou: será isento do imposto e casará com a princesa. Davi vai apresentar Saul. Saul olha para ele e não dá nada, dizendo: esse homem, desde a mocidade, é guerreiro. E você?
Só que Davi olha para ele e fala assim: ó rei, eu matei um leão que vinha comer as ovelhas, e eu matei um urso, e esse filisteu também matarei. Entenda, o medo, aleluia, nos possibilita de viver grandes conquistas, de viver grandes trajetórias com Deus. Davi vai brigar com o gigante, ele vai para cima, e só tem uma brecha no fundo do capacete, e Davi lança, afunda, e ele acerta, e o gigante cai, ele corta a cabeça. Está na hora de você ter coragem de enfrentar os teus medos, os teus desafios. Deus tem estado com você. Tem pessoas que têm vivido momentos difíceis porque deixam o medo assumir o controle, deixa o medo muitas vezes entrar, e o medo entra e você fica, aleluia, com medo de ter uma atitude. Mas Deus está falando para alguém aqui: é manhã de você tomar uma atitude, é manhã de você reagir, é manhã de você, aleluia, se levantar, é manhã de você se posicionar, é manhã de você se erguer e dizer: Deus não me chamou para viver isso, Deus não me chamou para estar dessa forma, Deus não me chamou para me viver sofrendo, Deus me chamou para me viver vida de conquista, vida, aleluia, nova com Ele. Deus tem coisas grandes para você, mas Deus está dizendo nessa manhã: você precisa se levantar, se posicionar e entender, aleluia, que eu tenho contigo, entender a minha chamada. Tem muitos que eram para estar longe, mas devido ao medo, devido à decepção, devido à frustração, a pessoa deixa de viver coisas grandes com Deus. Mas Deus essa manhã está dizendo: ei, não temos que aceitar situações, não. Balaque está acostumado a viver debaixo de jugo, debaixo de escravidão, mas Deus nos chamou, aleluia, para ser livre, para ser um povo livre, para adorar Ele. E Deus nos deu um espírito de ousadia, um espírito que diz: Abba, Pai, Papaizinho. Ei, Deus te deu um espírito de ousadia, e Deus está dizendo: se levanta, se erga nessa manhã. Deus não quer que seja de cabisbaixo. Nós temos vivido nos últimos tempos, a depressão tem tomado conta, aleluia, de muitos, aleluia, a crise de ansiedade, aleluia, a crise do pânico. E Deus está dizendo para você se levantar, para você se erguer, se posicionar, para que Deus entre na sua vida e mude a sua história. Porque Deus chamou você para viver coisas grandes, Deus chamou você para viver coisas extraordinárias com Ele. E Deus está dizendo: você precisa se levantar, reagir e não aceitar a situação. Tem pessoas que já acostumou a vida que vive, mas Deus está dizendo: se posicione, se levante nessa manhã, porque o posicionamento pode mudar a situação. Sem posicionamento nós não vemos o agir do Deus que pode mudar. Deus está dizendo: se posiciona. Balaque ficou com medo e não se posicionou. Balaque não teve coragem de posicionar e ir para a guerra. Mas Deus está dizendo para você nessa manhã: se posicione, se levanta, porque você irá para a guerra e você irá vencer, você irá triunfar, você irá viver as promessas que Deus te fez, as promessas que Deus falou para ti. Deus está dizendo: eu te chamei como soldado, eu te chamei como valente, eu te chamei como varoa valorosa. Deus está dizendo: se levanta, se erga nessa manhã, não seja como Balaque, não seja frouxo, não seja, aleluia, medrosa. Deus está dizendo: se levanta, pastor, mas eu me frustrei, pastor, eu fui decepcionada, mas não importa, quem te chamou garante, quem te chamou se estabiliza, quem te chamou garante, quem te chamou não errou quando te escolheu, quem te chamou não errou quando te chamou, porque Ele conhece você, Ele sabe dos teus limites, Ele sabe da tua capacidade, e Ele sabe que você, aleluia, é capaz, mas você precisa levantar, você precisa, aleluia, se erguer. Tem pessoas que estão prostradas, que estão aceitando a situação, está aceitando, aleluia, a situação que está vivendo. Tem pessoas que vivem, aleluia, problema familiar, mas nunca se posicionou para Deus mudar. O Deus que você serve é grande. Pessoas que estão vivendo crise de casamento, mas não se posicionam para Deus entrar e mudar. Pessoas que estão vivendo, aleluia, crise financeira, mas não se posiciona para Deus entrar e fazer um milagre. Deus está dizendo: se posiciona. Por quê? Tem situação que nós acostumamos.
Tem situação que nós, aleluia, aprendemos a viver com ela. Mas Deus não chamou você para viver dessa forma. Deus não chamou para você viver desse jeito. Deus quer uma atitude sua para ter uma reação do céu. Se você não se posicionar da forma que Deus te chamou, você não consegue vencer essas lutas. O teu posicionamento move a mão de Deus, move, aleluia, o Senhor. Escute isso. Josafá recebe uma notícia, está vindo 5 reinos contra ele, e ele não tem como vencer. E ele vai se posicionar em oração, ele vai se posicionar em jejum, ele vai se posicionar com o povo. Ele chama o povo para um jejum, ele chama o povo para um posicionamento. Ele poderia receber a notícia e ir para a guerra, não. Ele se posiciona, ele coloca a orar, ele coloca a jejuar por 3 dias. E quando estão todos reunidos no pátio, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce aos Eziel, e ele vai profetizar para Josafá, dizendo: ó rei Josafá, assim diz o Senhor, nessa peleja não tereis que pelejar, está quieto e vê o livramento que o Senhor vos dará, porque a peleja é do Senhor, não é dele. Um posicionamento move o céu, um posicionamento move a mão de Deus, um posicionamento move, aleluia, aleluia, a ação de Deus sobre a nossa vida. Baraque não tem posicionamento, ele está acostumado. 20 anos vivendo debaixo de servidão, para ele estava bom. Só que Deus, aleluia, não chamou nós para viver debaixo de servidão. Deus não chamou nós para viver debaixo de jugo. Mas Deus nos chamou para viver uma vida plena com o Espírito Santo, uma vida com Deus. E Deus está dizendo para alguém aqui: você precisa se posicionar, você precisa se erguer, você precisa levantar de novo. Porque tem situação que nós acostumamos com ela. Tem situação que nós olhamos, é normal. Hoje, devido à pandemia, nós achamos tudo é normal. E nem tudo é normal. Tem coisas que Deus pode mudar com posicionamento meu. Tem coisa que Deus pode fazer se eu me posicionar. Se eu orar e buscar e me posicionar, Deus faz. Muitas vezes eu estou vivendo um problema com meu filho, mas eu não me posiciono. Muitas vezes eu estou vivendo um problema com meu marido, mas não me posiciono. Muitas vezes eu estou vivendo por situação onde eu trabalho, mas eu não me posiciono. Muitas vezes eu estou vivendo um problema dentro da igreja, mas eu não me posiciono. E vou aceitando tudo que está acontecendo. Porque é normal aceitar. Só que entenda uma coisa. Quando há um posicionamento, tem uma manifestação de Deus. O posicionamento que Débora vai tomar vai mexer no céu. Vai mexer com tudo. O cenário é um. Mas quando Débora se posiciona e vai falar com ele, Deus vai mudar o cenário por causa de Débora. Por quê? Escute isso. Eles vão para o Vale de Quizon. Débora vai dizer para ele que vai com ele. Porém, a guerra será dela, a vitória da guerra será dela. Ela vai, e a ordem Deus manda pegar 10 mil homens do bom tambor. Vem com ela. É 900 carros por 10 mil homens. Porém, quando nós se posicionamos, o céu se move. O céu muda de estação. O céu muda de uma forma grande. Por quê? Presta atenção. Eles vão para o Vale de Quizon. Deus dá um lugar. Vale de Quizon tem um riacho. Agora eles estão com um dia normal. A Bíblia não fala que estava chovendo. E o posicionamento dela vai mudar o tempo do dia. O posicionamento dela faz Deus mudar a estação para trazer chuva. O posicionamento dela move o céu e Deus muda o céu. Por quê? No combate tinha céu, entendeu? No combate tinha sol. Só que quando Débora Baraque olha para ela e fala: e agora? Vamos orar. Quando ela começa a orar, a Bíblia não fala, irmão, mas todo homem de Deus, quando entra numa guerra, ele ora.
ela está orando, e está o sol, está um dia lindo, o calor. Daqui a pouco as nuvens começam a se movimentar, o céu começa, aleluia, a se mover, o sol some e o tempo fecha. Quando o tempo está fechado, são 900 carros de ferro. Ferro pesa. O tempo muda. Débora, irmã Débora está orando e o céu está mudando. O céu agora fechou. Não é tempo de chuva, porque naquele tempo quem comandava a chuva era Baal. Eles acreditavam. Mas agora, por causa da oração da irmã Débora, o céu mudou. Aleluia. Está ficando tudo escuro e começa a chover. Quando começa a chover, a água, naquele tempo o solo era, aleluia, barro batido. A água está caindo, a chuva, e os carros agora não conseguem se movimentar, porque é lama, vira lama. Entenda? Aleluia. Débora está orando e a chuva está descendo. Deus mudou o tempo climático por causa de Débora. E a chuva desce e os carros não se movimentam. E agora, aleluia, Deus vai dar na mão da Débora a vitória. Aleluia, através da chuva. Porque quando a chuva cai e o ribeiro enche, aleluia, vai virar lama. O carro é de ferro. Não se movimenta porque afunda as rodas. A roda não consegue se movimentar. Fica 900 carros parados. E Débora agora vence a batalha, porque 10 mil homens que estão com ela vai matar. O comandante corre, foge. E Deus dá vitória para Débora e Baraque. Entenda, o posicionamento de Débora fez Deus mudar o tempo, fez Deus mudar a situação. O posicionamento de Débora, quando ela assume o posicionamento de ir para a guerra com ele, as coisas vão mudar. Mudou o clima, mudou o céu, mudou tudo. E Deus mandou chuva, e Débora agora vai vencer a batalha sem colocar a mão em nada. Somente indo. E se posicionou e Deus mudou o céu. Deus está dizendo para você nessa manhã, você está evitando umas batalhas, umas lutas, e você precisa se posicionar para que o céu se mova, para que o céu haja a seu favor. Porque se o céu movimentar, pastor Wagner, Deus mandará recurso, Deus mandará ajuda, Deus mandará provisão, Deus mandará o seu anjo descer para guerrear, para pelejar, para dar livramento, para cortar o laço, para fechar a sepultura. Porque quando você se posicionou e começou a orar, o céu se moveu. E o céu se movendo é Deus trabalhando, é Deus operando, é Deus, aleluia, fazendo. E Deus está dizendo nessa manhã para nós, se posiciona. Se Deus te chamou para oração, vai para a oração. Se Deus te chamou para o jejum, vai para o jejum. Se Deus te chamou, aleluia, para o propósito, vai para o propósito. Porque o céu vai se mover. Quando você se posicionar da forma que Deus está te chamando, o céu se move. O céu se movimenta e Deus se manifesta na terra a provocar milagre e sinal. E Débora agora profetiza, vai ganhar a batalha, porque ela se posicionou, obedeceu a voz de Deus e fez como Deus mandou. E Deus deu vitória para ela. Aleluia, ela era juíza, ela era profetisa, e era dona de casa, porque ela era esposa de Lapidó. Uma mulher, aleluia, que se levantou e fez a diferença, aleluia, num tempo aonde, aleluia, não teria como. Deus só espera muitas vezes um posicionamento nosso, para nós se levantar e Deus fazer a diferença na nossa vida. Ela fez a diferença, Débora. Débora foi juíza, Débora foi profetisa, Débora ainda cuidava da tua casa. Olha, irmão, olha que coisa linda. Débora, aleluia, tinha uma vida com Deus, tinha uma história com Deus, e ela ainda fazia a obra de Deus, cuidava da sua casa. Então entenda, se posicione e assuma o compromisso com Deus, do que Deus tem com você, e você viverá
o sobrenatural de Deus, as bênçãos de Deus, porque na mão de uma mulher, Deus deu vitória. Foi o que Débora falou para Baraque, falou, ó, a honra da investida das suas era minha, porque na mão de uma mulher, Deus deu vitória. E Deus está dizendo nessa manhã, é manhã de eu te dar vitória aqui, é manhã de eu te abençoar e mudar a tua vida, porque você resolveu se posicionar, você obedeceu à voz de Deus e se levantou e se ergueu, e Deus se manifestou operando na tua vida de uma forma grande, porque Deus vai operar sobre a tua vida, a sua casa, e fazer coisas grandes no nome de Jesus. Queria orar por você e com essa palavra, manhã de se levantar, manhã de se erguer, manhã de não aceitar a situação que estamos vivendo, mas se revoltar contra a situação e falar, o meu Deus é grande e o meu Deus pode mudar, o meu Deus pode reverter a situação, o meu Deus pode mudar, aleluia, Deus pode fazer. O teu Deus não é ilimitado, o teu Deus é grande. E Deus está dizendo para alguém que não aceita a situação que está vivendo, se levanta, se posiciona e fala, eu não aceito, porque Deus me prometeu que eu e minha casa serviria a Ele. Seu filho está dando trabalho? Se posicione. Seu filho está dando trabalho? Se posicione e fala, Senhor, Tu me deu filho para ser bênção. Tu me deu filho para ser sacerdote, levita na Tua casa. E eu não aceito mais isso. Eu vou me levantar e vou orar. E Deus vai mudar. E a mão de Deus vai operar sobre a vida dele. Do nada você está vivendo um momento, crise no teu casamento. Se levante e fala, Senhor, me posiciono. Não aceito mais esse demônio lutar entre eu e meu marido. Senhor, ele vai sair esse mal. Eu vou viver as promessas de Deus. Porque o meu marido foi o Senhor que me deu. Muitas vezes, aleluia, está vivendo na vida financeira, se levanta, se posiciona, Senhor, da mesma forma que o Senhor fez na viúva, segundo a Reis 4 faz na minha vida, eu não aceito essa situação, porque Tu é Deus de multiplicação, Tu é Deus de milagre, tudo é um posicionamento. Nós resolvemos nessa manhã, continuar vivendo da forma que está, ou se revoltar e querer viver o que Deus tem, que Deus quer um posicionamento. Por quê? Se eu me posiciono, eu vou entender a vontade de Deus, o querer de Deus, e Deus vai me direcionar a viver os seus milagres, as suas bênçãos, no nome de Jesus. Deus me abençoe, eu quero orar. Deus, eu preguei a Tua palavra. Senhor, o Senhor ministrou meu coração, que é tempo de nós se posicionar, se levantar, se erguer. Senhor, o Senhor não chamou para nós andar cabisbaixo. O Senhor não chamou nós para andar triste, mas o Senhor nos chamou para andar com uma novidade de vida à Tua presença. Senhor, eu quero pedir nessa manhã, abençoe os meus irmãos que estão nessa live, meus irmãos que estão estudando essa palavra, dê força para eles se levantar, dá força para ela se levantar, e ela viver as promessas, viver, Pai, Deus dos sonhos, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor falou que ia realizar, aquilo que o Senhor falou que iria fazer. Ó Pai, ajude as Tuas filhas, os Teus filhos, estende a Sua mão, Pai, traz um novo tempo, traz uma nova história, abençoe Teus filhos, Pai, e estende a Tua mão, Pai, abençoando e provocando um milagre na vida de cada um. Abençoe e derrama a Tua bênção, os Teus milagres na vida dos Teus filhos. No nome